denominador igual a 8. Então, eu tenho 3/4, que é igual, com o denominador igual a 8. Então, se de 4 para me chegar a 8, eu vou multiplicar. Por qual número, professora? Aí eu vou pensar assim. O inverso da divisão é a multiplicação. E o inverso da multiplicação é a divisão. Então, para mim descobrir qual é o número que é multiplicado por 4 é 8, então eu vou dividir, né? Então, 8 dividido por 4 é 2, porque 2 vezes 4 é 8. Então, aqui vai dar 0. Então, aqui ele foi multiplicado por 2, que deu 8, né? Se eu sei que o denominador e o numerador, ele tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Então, se o denominador foi multiplicado por 2, o numerador eu também vou multiplicar por 2. 3 vezes 2 é 6, que vai ser 6/8. Tá ok, gente? Vamos apagar aqui. Aqui eu tenho 6/8. 6/8 com o numerador, agora é a parte de cima, igual a 3. Então, aqui eu já vou ver que ele não fez mais multiplicação, né? Ele fez uma divisão, porque chegou um 3 e o 3 ele é irredutível. Então, vamos fazer o seguinte. Se ele dividiu, então nós vamos saber qual o número que ele usou. Então, vamos fazer assim, ó. 6 dividido por 3 é 2, porque 2 vezes 3 é 6. 6 menos 6 é 0, né? Então, aqui ele dividiu por 2. Se o numerador, ele dividiu por 2 e o denominador nós temos que dividir pelo mesmo número, então eu vou pegar o 8 e vou também dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, a nossa resposta é 3/4. Ó, tá aqui, ó. Opa. 3/4. Aqui a resposta. Ok? 10 e 16avos. Eu tenho 10 e 16avos. Que é igual. Com o numerador é o de cima, tá? É o de cima. Igual a 5. Então, de 10, se o numerador passou a ser 5, então nós vamos, para nós descobrirmos, ou você vai multiplicando o 5, né, até chegar a 10, ou você pode dividir o 10 pelo 5, que vai dar 2. 2 vezes 5 é 10. 0, 0, né? Deu uma divisão exata. Então, aqui eu dividiu por 5, ou por 2, por 2. Se eu dividir o numerador por 2, o denominador eu também tenho que dividir por 2. 16 dividido por 2 é 8. Então, vai ser igual a 5/8. Olha aqui o 5/8. Ok? Represente cada uma das figuras escrevendo duas frações equivalentes. Então, vamos lá aqui na parte escritazinha. Eu tenho 4/16. Por que deu esse 4/16, professora? Porque nós temos 16 quadrinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
tem 16 quadrinhos. E eu tenho 4 pintados. Então, o 4, ele é o numerador, que é a parte pintada. E o 16 é o denominador, que é a quantidade que foi dividido o desenho. Quantas partes tem a figura, que é 16 avos, tá? Então, vamos lá, tirando aqui. Aí e um quarto, professora? Por que deu um quarto? Porque a figura, nós podemos contar assim. Primeiro a figura, tá? Nós podemos contar assim, ela é composta de 1, 2, 3, 4. De 4 colunas. E foi pintado somente uma coluna. Ficou um quarto. Ou vocês podem também transformar... Opa, espera só um minutinho. Transformar 4 e 16 avos em uma fração irredutível. De que forma? Vocês vão dividir por 4. 4 dividido por 4 é 1. 16 dividido por 4 é 4. Ó. Que ela se tornou uma fração irredutível. Tá ok? Vocês podem usar a mesma, né? Aonde vocês forem, vai dar o mesmo resultado. Tá ok? Se estiver correto. A letra B. A letra B, do mesmo jeitinho, foi dividido em 10 partes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 é colocado como denominador porque é a quantidade de partes que tem a figura. Agora vamos ver a parte pintada. Vamos contar de outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 partes pintadas. Então, por isso que vai ficar 6 e 10 avos. Ou, desculpe, 10 não tem avos. É 6 décimos, tá? 6 décimos. Agora, vamos transformar em uma fração irredutível. De que forma? Eu tenho 6 décimos. Opa, desculpe, eu tirei o pincel. Eu tenho 6 décimos. Eu tenho 6 décimos. Aí eu vou dividir por 2. Mas, professora, por que por 2? Por que por 2? Porque os dois são pares. Ó, os dois são pares. Se der pra gente simplificar mais uma vez, a gente simplifica de novo, tá? Se não der, aí a gente chegou à fração irredutível que a gente gostaria de chegar. 6 dividido por 2 vai ser 3. 10 dividido por 2 é 5. O 3 só dá por 3 e o 5 só dá por 5. Então, chegamos a 3/5, que é a outra fração que nós temos aqui. O aluno do 5º ano representou as frações equivalentes 1/3 e 3/9, com as seguintes figuras. Então, tá aqui as figuras. Ó. Aqui as figuras. Referente a 1/3 e aqui 1/9. Desculpe, gente. 3/9. A representação feita pelo aluno está correta? Está correta?
Vamos ver novamente? Vamos contar? Aqui é 1/3. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3/9. Foi dividido em 3. Não, pois os inteiros considerados são diferentes. Pois é, gente. Aí ele se tornou, foi colocado não. Por quê? Porque ele deveria ter representado essa equivalência dessa fração, tipo, igual essa daqui, ó, num desenho só. Como aqui ele colocou em 2 desenhos, então ele representou só uma fração, cada fração num desenho. Então essa daí ela não se torna uma equivalência de fração. Só se torna quando ela é feita na mesma figura. Essa foi a parte que eu entendi em relação a essa aí por ele ter colocado não, pois os inteiros considerados são diferentes, tá? Agora aqui, ó, aqui teve como colocar duas frações equivalentes. Por quê? Porque ele está sendo representado numa mesma figura. Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa correção. Nosso vídeo já está bem longo.